força para ele, né, para ele fazer um pouco de força com o posterior, ele arrastava as pessoas. Então eu coloquei isso para eu ter que fazer menos força em alguma situação, tá? Em alguma situação de risco ou em alguma situação que ele me arrastasse. Então eu tive que usar, para usar menos força, eu coloquei esse bridão, tá bom? Mas óbvio, ele não vai ficar com esse bridão. Isso é só uma fase. Porque depois eu quero passar ele de novo para esse, né? Porque eu quero que cada vez mais ele fique mais leve, tá? Para os proprietários e para aquilo que ele for fazer. Então esse aqui eu usei para isso, só para ele não arrastar as pessoas na mão. Outra coisa que a gente tem que ver numa embocadura, num bridão, num freio, o que for, se ele é bem feito, gente. Ele tem que ser igual daqui para cá do que ele é daqui para cá. Ele tem que ter as mesmas medidas. E outra, você tem que olhar bem se ele é bem feito e não vai machucar a boca do seu cavalo em nada, tá? E tem que sempre manter limpo e sempre manter em manutenção, porque às vezes pode acontecer de ele dar uma lascada aqui no bridão e aí pode machucar a boca do seu cavalo. Então ele tem que estar sempre visto. Esse tá tudo tranquilo com ele, tudo normal, ó. Tem que estar sempre maleável, limpinho e ver se não pega em nada. Outra dúvida que eu já recebi é: João, você usa embocadura, coloca uma na sua boca então. Gente, uma coisa que eu queria deixar bem claro também é que a gente tem dente na gengiva inteira. Se você pegar um cavalo e abrir o lado da boca dele, ele tem uma parte que a gente chama de barra. Essa barra não tem dente, é só gengiva, tá? Que é onde a embocadura fica. Então, ele não tem dente ali. Então não é a mesma coisa do que a boca humana. Ele tem aquela barra que é onde a embocadura vai. E se você souber usar uma embocadura, né? Se você tiver equitação, você nunca vai machucar seu cavalo, tá? Agora aqui eu trouxe outros exemplares aqui. Isso aqui é um freio bridão, tá? Que eu costumo usar da transição do bridão pro freio, em cavalos que vão ser finalizados de freio, tá bom? Se o cavalo for para salto, por exemplo, ele vai ficar a vida inteira no bridão. Mas se é um cavalo que é Western, que vai fazer provas Western, sei lá, qualquer prova, ele vai com freio, então a gente evolui. Ou um cavalo de passeio também pode ir pro freio, N possibilidades. Ele já é diferente, porque ele é um meio termo. Ele tem as articulações de bridão, porém ele tem perna também, tá bom? Então ele tem duas ações aqui também. Esse, por exemplo, você pode colocar a rédea aqui e você pode colocar a rédea aqui, tá bom? O freio bridão. Olha, vocês reparem que a barra desse é parecida com aquele bridão, é média também. Porém esse aqui é um freio bridão bem leve, porque ó, aqui se você colocar as medidas, aqui para cima ele tem 2 dedos. Para cá ele tem mais ou menos 4. Esse daqui, ó, para cima ele tem 3. Para cá ele tem 4. Não, desculpa, 3 com 4. 7. Certo? Então esse é um freio bridão mais forte que esse. Por conta da perna, ele vai ter mais ação. Mas ó, o bocal dele é muito bom, é mais grosso que o outro. E é de cobre, que ajuda a salivar. E esse freio bridão, por exemplo, ele não tem onde você botar a opção de bridão, ele é só na opção de freio. Tá? Mas aí, o que vai ser aqui a ação dele? Aqui já começa um pouco da ação da barbela, que eu já mostro o que é. Mas ele também vai ter ação na língua e nas comissuras aqui também. Quando você puxa, tá pro lado. Já mostro pra vocês, tô falando meio por alto isso aqui. Mas olha a diferença. Outra coisa que vocês têm que analisar também é a boca do seu cavalo, tá? Se o seu cavalo tem uma boca grande e você colocar uma embocadura pequena, já vai ficar apertado. Já vai ficar apertado, ó, minha mão. Se eu coloco uma embocadura pequena, ó, minha mão já fica apertada. Então eu já tenho usando ação sem eu usar rédea. Tá? Isso eu uso para transição. Agora eu vou aqui nos freios. Vou começar do mais leve para o mais forte. Esse aqui é um freinho bem leve, ó. Por quê?
ele é articulado também, ele não tem a perna tão grande nem tão encurvada, tá? E ele também não tem a perna tão reta, ele é um meio termo, porque se for reta a ação vai ser muito mais forte do que se ela for encurvada. E o freio, a ação dele é no céu da boca, tá? E na barbela e na nuca, tá bom? Então a ação dele é essa no cavalo. Lembrando novamente que eu estou falando ações básicas para vocês entenderem. As embocaduras têm muito mais ações que isso, tá bom? Outra coisa que você pode analisar, a barbela, se ela é forte ou fraca. Uma barbela de couro é mais fraca do que uma barbela de corda, de corrente ou de corda. Isso quer dizer que a de corda ou de corrente é ruim? Não, você tem que saber usar, novamente. E barbela não é para ficar torada. A barbela, ela tem que ficar no mínimo 2, 3 dedos sem encostar no cavalo. Só quando você utiliza essa ação que a barbela encosta, tá? Na nuca também a mesma coisa, ela encosta na nuca, no céu da boca. Esse é um freio bem simples. Geralmente quando eu passo um cavalo do freio bridão pro freio, eu começo nesse aqui. Ele é bem maleável e bem leve, tá bom? Vamos para outros aqui. Eu tenho aqui, ó, um correction, que a gente chama. Correction significa correção, mas eu não utilizo isso como correção. Eu gosto de usar porque justamente ele é maleável também. Então eu gosto de usar bastante esses freios. O que diferencia nesses daqui, por exemplo, ó, esses dois tem praticamente a mesma barra aqui, ó. Eles têm a mesma função. O que diferencia, ó, por exemplo, é isso aqui. Esse é bem menor a perna, né, do que esse, e ela é um pouco menos encurvada também, tá? Mas entre esse e esse aqui é mais leve que esse aqui, tá bom? Mas esse aqui eu gosto de usar em alguns cavalos também. Quer dizer, eu gosto de usar isso bastante, esse freio aqui. Os cavalos gostam de colocar ele e ficam tranquilos, tá? Mas aqui já é para cavalo que já está nessa fase. O cavalo que está bem leve já de mão. Isso aqui é para eu usar muito menos a rédea do que esses outros, tá? Estou falando tudo meio rápido, senão o vídeo fica muito longo. Esse aqui, por exemplo, é um freio forte, ó. Reparem que a perna dele é quase reta, tá bom? E olha o bocal dele em relação a outro aqui. Ah, outra coisa que eu até esqueci de falar. Aqui, ó, você tem que reparar no freio aqui também. Essa parte aqui. Quanto mais angulada for em quina, mais forte é esse freio. Tá? Então isso aqui também conta, ó. Esse aqui, por exemplo, ele é mais angulado, né, mais quadradão do que esse aqui. Esse aqui é mais liso, mais meio arredondado. Então isso aqui é um freio que ganha um pouco desse, tá? E esse freio que eu gosto bastante, ele ganha nesse aqui em todos os aspectos. Isso aqui eu raramente usei esse aqui, eu sempre uso mais esse quando o cavalo chega nessa fase. Eu gosto mais desse. Esse freio aqui é muito forte, ó. Reparem, é bem alto. Aqui até é bom porque tá bem arredondadinho a quina, mas ele é bem alto, ou seja, a ação no céu da boca é muito maior do que esses, tá? E a perna, por ser mais reta, a ação também é muito mais forte que esse. Quando eu uso um freio desse aqui, só em cavalo extremamente pronto, tá? Por exemplo, eu tenho um cavalo que usa esse aqui, que é um cavalo que está comigo há 5 anos já. Então é um cavalo que eu mal utilizo a mão, tá? É um cavalo que eu mal faço alguns movimentos com a mão, tá bom? Mas aí eu posso usar? Posso, mas é óbvio que há uma grande diferença em eu fazer. Imaginem que essa rédea está conectada lá à boca do cavalo, tá? Há uma grande diferença de eu fazer isso aqui do que eu fazer isso aqui, ou do que eu fazer isso aqui. Então há uma grande diferença na utilização. Quanto mais forte, menos mão tem que usar.
eu tenho muito mais embocaduras em casa, mas se eu fosse gravar cada uma, explicando cada coisa, ia ser um vídeo extremamente longo, tá? Então eu mostrei as que eu utilizo mais, por assim dizer, e as que eu acho melhores, tá? Só que outra coisa também que eu quero que vocês entendam numa analogia, numa comparação, é que embocadura, pra mim, é igual sapato, tá? Você não vai escolher o sapato que eu vou usar. Quem vai escolher o sapato que eu vou usar sou eu. A mesma coisa, trazendo para essa analogia, é o cavalo. Às vezes, ó, como tem mais opção de freio aqui, para vocês entenderem melhor. Às vezes eu coloco esse freio e o cavalo não gosta. E aí eu coloco esse, ele já gosta. Então vai depender muito do seu cavalo. E aí eu coloco esse, ele já gosta. Então vai depender muito do seu cavalo usar a embocadura que ele gosta. Isso quer dizer que, por exemplo, João, meu cavalo vai ficar a vida inteira no bridão porque não deu certo, não gostou dos outros. Não, não é bem isso. Aí vai uma coisa que é tempo e experiência para você notar se o seu cavalo está reagindo à embocadura ou se ele não tá, ou se ele só não está gostando daquela embocadura. Há uma grande diferença nisso, tá bom? Por exemplo, eu começo no bridão, alguns cavalos, né? Vou dar um exemplo do campeiro, por exemplo, meu cavalo principal que vocês já conhecem. Eu fiz todo esse processo com ele, tá? Mas em todos esses processos, ele até não reclamou de nenhuma, ele usa qualquer embocadura que você colocar. Porém, eu já tive um freio que ele não gostou, tá? Que ele ficou incomodado com aquele freio, não ficou bom na boca dele. E aí, claro, que a experiência e o tempo que eu convivo com esse cavalo, eu sei que aquela embocadura não encaixou para ele, e não é porque ele estava mal trabalhado, é porque só aquela embocadura não ficou legal. Então eu fiz o quê? Tava no freio, eu troquei o freio, eu coloquei outro freio, e aí já assentou muito bem nele. E aí foi muito grande essa diferença. Então ele escolheu aquele freio, por assim dizer. Mas isso é uma coisa um pouco mais complexa. Aí você tem que estudar muito e mexer com muito cavalo, há muito tempo, para você entender, saber diferenciar se o seu cavalo está reagindo à sua embocadura ou se ele não está só gostando daquela embocadura exata. Tá bom? Isso não quer dizer, novamente, repetindo, que eu vou virar para o meu cavalo e falar: e aí, qual que você quer usar? Não, não é isso. Tá bom? Ele vai poder usar o freio quando ele estiver bem treinado, mas entre aqueles freios, talvez um não liga para isso. Que qualquer uma ele vai legal, tá? Mas tem determinada embocadura que às vezes o cavalo não gosta, porque é igual a gente não tem a boca igual, a gente não tem a cabeça igual, a gente não tem todo o físico igual a uma outra pessoa. Cada um é único. Então o cavalo é a mesma coisa, então talvez uma determinada embocadura não fique legal para ele. Aí vai ser da sua experiência saber analisar isso aí, tá bom? Então o que eu tinha para falar para vocês hoje foi tudo meio por alto, porque é um assunto que a gente podia ficar conversando dias, meses, anos sobre isso, e mesmo assim a gente não ia falar tudo. Eu só falei meio por alto para você conseguir identificar meio que um pouco das diferenças e suas ações. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe, né? Chame mais amigos para seguir, porque aí quanto maior for crescendo, mais a gente vai vendo que está fazendo um bom trabalho e vamos postando mais coisa. Um abraço.